A Divisão de Investigação Criminal de Criciúma conseguiu efetuar a identificação do mandante do crime da morte do policial militar aposentado Cabo Amarildo, que aconteceu lá no Jardim União. Trata-se do Gustavo Luiz, conhecido como Meia-Noite, 23 anos de idade. Ele é conhecido, inclusive, por ter tido participação em reportagem que nós realizamos aqui no programa, lá naquele ano de 2011, na morte do Luiz Seulin Isidoro, dono de uma joalheria, na época com 49 anos de idade, lá no centro de Forquilinha. Meia-Noite foi partícipe dessa situação, mas era menor de idade, depois já foi preso como maior por várias outras situações. Delegado André Milanese, mais uma vez conosco, para falar a respeito disso, delegado. Essa identificação se deu também em função de cartas que o Meia-Noite estava escrevendo para a facção criminosa, e foi assim que ele mandou matar o Cabo? Desde do homicídio, esse triste homicídio do Cabo Amarildo, as informações que chegaram, além de apontar a autoria direta do crime, também era no sentido de que essa ordem teria partido de dentro do presídio, através de integrantes de facção criminosa. Durante a investigação, nós apuramos esses fatos, inclusive interrogamos o Gustavo como possível mandante, o Meia-Noite, ele negou, mas a gente acabou chegando à autoria dos crimes. Foram dois maiores de idade, né, o Wesley e o Leonardo Vugunô, que praticaram um crime, juntamente com o adolescente. O adolescente foi apreendido, os dois maiores pediu-se mandado de prisão, eles foram presos, e quando nós fomos prender o Leonardo Vugunô, e também cumprimos mandato de busca na casa do Leonardo, nós encontramos bem escondido, né, nos pertences dele, alguns bilhetes com letras bem pequenas, enroladinhos, que são conhecidos aí no meio do presídio, no meio policial, como pipos, que são bilhetes que os presidiários, pela dificuldade de entrada de celular hoje em dia nos presídios, eles, para conseguirem se comunicar com o exterior, fora do presídio, eles fazem esses bilhetinhos e encaminham para os visitantes, que acabam escondidos nas vestes, em partes íntimas do corpo. E nesses bilhetes encontrados havia menção à morte do Cabo Amarildo, dando a entender que a pessoa que escreveu esses bilhetes foi o mandante do crime, inclusive depois elogiando a participação do Leonardo, por ele ter agido favoravelmente em prol da facção. E como havia essa informação que o Meia-Noite seria o mandante, nós submetemos a um exame grafotécnico esses bilhetes, para comprovar se realmente foi o Meia-Noite ou não que escreveu esses bilhetes. E essa confirmação só chegou agora, chegou essa semana aqui na DIC, depois de passados 6 meses da investigação, e veio positiva, confirmando que realmente foi o Meia-Noite que escreveu esses bilhetes, comprovando assim as informações que nós tínhamos, que já tínhamos explicitadas para o juiz, para o Ministério Público. Então, com essa confirmação, nós entendemos que há fortes indícios de que o Meia-Noite foi o mandante do homicídio. Por isso, depois aí de 6 meses já dos autores estarem presos, nós agora estamos indiciando o Meia-Noite por ser o mandante desse crime. Delegado, ele já é conhecido aí, né, da polícia há bastante tempo, e de fato ele seria uma das lideranças do PGC, ali pelo menos no bairro Progresso? Sim, tudo indica que sim. Ele está preso desde 2017, vai completar mais de 1 ano e meio que ele está preso. Mas, além nesses mesmos bilhetes que nós aprendemos, ele se referia a outros fatos também acontecidos ali no bairro Progresso, inclusive um homicídio do Lúcio vulgo Ninja, praticado anos antes. Então dá para ver que realmente ele tinha esse poder de comando, de decidir sobre as coisas. Então fica bem claro nesses bilhetes que ele exercia uma função de liderança dessa facção ali no bairro. Nesse caso agora, ele já está preso, né? Como é que funciona a partir de agora? Pode inquirir aí sobre ele uma outra pena? Sim, ele está preso por tráfico de drogas, né? E agora, esse foi o entendimento da Polícia Civil. Nós indiciamos ele pela participação no homicídio triplamente qualificado, né? Homicídio por motivo torpe, né? Sem chance de defesa e praticada contra agente da segurança pública. Ele está sendo indiciado e agora cabe ao Ministério Público e ao Judiciário, principalmente nesse momento ao Ministério Público, analisar essas informações e se entender que há provas e argumentos cabíveis, ele instaurar daí uma ação criminal, denunciar o
por meia-noite por esse crime e ele vai agora responder, a partir daí, um novo processo-crime, desta vez por homicídio. Ok, obrigado, delegado André. Lembrando que na época ele ficou conhecido por esse latrocínio em Forquilinha, por ter participação, né? E aí ele ficou foragido durante um tempo, os outros já tinham sido apreendidos. Na oportunidade, ele saiu e foi para a extinta Night Som, lá na 4ª linha. E aí a polícia, lembro-me muito bem disso, acabou pegando ele lá na festa, né? Mesmo foragido, ele foi para a festa, estava com mandado de apreensão por conta do latrocínio, foi encaminhado na época para o CASEP, né, o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, se eu não me engano na época ainda era CIP, estava em transição de nome para CASEP, aí depois saiu, né, porque só ficam no máximo 3 anos, ele não ficou acho que nem 2, e aí cometeu outros crimes, tráfico de drogas, outras situações, e agora está preso, como disse o delegado André, desde o ano de 2017 e pode agora responder também pelo mando. A polícia já tem provas robustas, né, no inquérito policial de que ele foi o mandante da morte do cabo Amarildo, né, e contra o integrante aí das forças policiais o negócio fica muito mais grave. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini para o Linha Verdade.